Agora vamos falar de uma parte que é muito pouco falada quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Todo mundo quer saber do peso, do tamanho, da altura, de como essa criança está crescendo, mas pouco é falado sobre o desenvolvimento emocional dessas crianças. Assim como todos os outros que eu falei, eles também têm marcos bem estabelecidos. E quando a gente entende isso, a gente compreende o porquê que nossos filhos mantêm alguns comportamentos em determinada idade. É essencial e saudável que a mãe entenda que o seu bebê ele é único, ele é diferente de qualquer outro e que, inclusive, os filhos são diferentes. Eu costumo falar que comparação ele é ladrão de felicidade. A gente tem que entender de cada filho nosso como ele é e que ele é único, um serzinho único em formação. Esse relacionamento entre a mãe e o bebê, ele é quando essa criança ela desenvolve a base, essa capacidade de experimentar e se ajustar à natureza do outro. A mãe e o bebê, quando esse bebezinho nasce, eu falo que eles estão se conhecendo, eles estão adaptando-se um ao outro. E assim como o bebê, ele precisa de comer, esse bebê ele precisa de beber água, de se vestir, ele também precisa sentir-se seguro. É muito importante que esse bebê ele sinta-se seguro, que ele consiga ter essa autonomia de expressar-se sem medo. A mãe, ela desempenha um papel crucial para essa criança quando ela responde às necessidades físicas e emocionais. É isso que vai fazer com que esse bebê ele construa uma confiança em si no seu desenvolvimento. A mãe não precisa acertar sempre. A gente vai errar muitas vezes. Mas quando ela está envolvida, ela está disponível para aprender com essa experiência, os dois crescem juntos. A criança no seu primeiro ao 12º mês, ela tem um desenvolvimento específico emocional dessa parte. Ela é quando cria esse vínculo mãe-bebê tão forte que a gente não consegue explicar. É aquele vínculo do desenvolvimento emocional que só quem é mãe sabe, não dá pra gente expressar. Mas a mãe só consegue gerar esse vínculo se ela estiver emocionalmente presente, se ela estiver emocionalmente sensível para as necessidades desse bebê e se ela oferece segurança e conforto. Esse vínculo vai ajustar no desenvolvimento emocional, vai proporcionar um ambiente seguro, um ambiente que essa criança ela pode explorar e com isso aprender. Essa interação afetuosa, responsiva, contribui para que o bebê ele desenvolva a sua autoestima. Que ele saiba que ele é capaz, que ele pode, que ele é bonito, que ele é engraçado. A gente já começa o desenvolvimento da autoestima aqui, pequenininho nesse vínculo com a mãe. A capacidade que essa mãe tem de compreender e responder aos sinais desse bebê, mesmo que ele ainda não vocalize através de palavras, que se expresse através de palavra, ele começa da base emocional para que esse bebê construa sua linguagem e que depois expresse. Quando essa criança ela é acolhida nos seus medos, nas suas angústias, nas suas dores, esse bebê ele começa a aprender a tolerar de uma maneira melhor essas experiências negativas e ele começa a desenvolver a sua resiliência. A criança de 13 a 24 meses, ela passa por uma fase de transição. Ele deixa de ser bebê e ele passa para ser criança. Ele começa a se tornar mais independente, ele percebe que ele e a mãe são figuras distintas e que ele começa a se tornar autoconsciente.
Esse período é fundamental para que os pais permitam que a criança ela desenvolva o seu próprio ritmo, que ela reconheça a sua individualidade e a capacidade de fazer escolhas por si mesma. Muito importante sobre a questão dos gemelares, que os pais amam colocar iguaizinhos. Coloca a mesma roupinha, a mesma coisa, eles são indivíduos diferentes. Deixe escolher roupas diferentes, por mais que seja lindíssimo colocar roupas iguais. Deixe e respeite quando sua criança escolhe uma roupa. Quando ela quer sair de um jeito que você fala, misericórdia, vai falar que esse menino não tem mãe. Pelo contrário, esse menino tem uma mãe que respeita a individualidade dessa criança que está ali criando experiências novas e criando a sua identidade sobre si mesma. A interação ainda é vital nessa idade, porque você continua dando esse apoio emocional, mas ao mesmo tempo você está encorajando essa criança para o novo. Se você veta essa criança, tudo não pode, essa criança nasce sem confiança, ela cresce sem confiança, ela fica com medo de explorar. Imagina se a pessoa que sabe mais que você, a pessoa que você mais confia, falar que não pode, que é perigo. Então deixe o perigo, deixe o não pode para quando realmente não pode. E não quando você não quer, vai sujar o chão, vai sujar a roupa, não tá combinando. Isso é lá na frente, ele vai ter essa percepção com a autonomia que a gente vai dando logo pequenininho. A criança, ela começa a compreender regras agora, limites, e isso é essencial para o desenvolvimento social e emocional dessa criança. Quando a gente dá autonomia para essa criança, não é o mesmo que ela possa fazer tudo o que ela quer. Ela tem que entender esse limite. A gente tem que entender que o limite, muitas das vezes, é pelo nosso cansaço, é pela nossa preguiça e que ele pode ser um pouquinho mais tolerado. Esse bebê ele está experimentando as coisas. Ele vai forçar esse limite várias vezes, mas ele vai aprender com o tempo que existe e as frustrações disso. Os pais têm que ser pacientes e flexíveis e ajudar essa criança a lidar com essas frustrações e esses desafios. É isso que vai fortalecer a sua confiança e a sua autoestima. Quando eu falo isso, parece impossível de fazer, mas é simples. Se você fala não e essa criança chora, faz birra, você não vai ignorá-la, você vai acolhê-la. Eu entendo, mamãe sabe que você está triste, mas aqui é perigo, agora não, nós vamos outro dia. Você acolhe, valida e põe limite. E para isso a gente não precisa gritar, nem bater, nem se alterar. A criança de 25 a 36 meses, ela continua, mas nessa fase ele já começa a reconhecer as suas emoções e as emoções dos outros, o que o outro está sentindo, o que ele está sentindo. E esses vínculos afetivos, eles começam a ficar mais complexos. Essa autonomia, essa independência, ela deve ser incentivada e ela vai aumentando. Mas a criança, ela ainda precisa de orientação e limites claros, combinados claros para essa criança. O pai segue sendo compreensivo e muito compreensivo. É uma fase onde a criança, ela tende a querer expressar mais, ela tende a querer impor mais as suas vontades e isso é um desafio na nossa maternidade. A interação social com outras crianças nessa idade começa a se tornar mais significativa para eles e eles começam a entender habilidades sociais como a empatia, como a cooperação. Esse ambiente familiar
ele ainda é o centro do afeto dessa criança. E é muito importante que esse ambiente ele siga seguro e acolhedor. Todo esse desenvolvimento emocional ele é expresso através das brincadeiras. É nessa brincadeira que a criança, o jeito que ela brinca, que ela reflete esse aprendizado do seu desenvolvimento emocional, sobre o que ele entende do mundo e sobre si. A criança, ela depois de uma faixa etária, depois dos 3 anos, ela consegue distinguir o que é dela, o que vem de fora, compreender a separação. É quando ele começa a formar essa individualização que ele é. Os pais servem para apoiar esse processo. A gente nunca deve podar o processo de individualização dessa criança. E a gente começa a ajudar essas crianças a nomear, entender suas emoções e contribuir para que ele tenha segurança e confiança do que ele está sentindo. Se ele ainda não sabe, você vai nomear. Filho, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você está bravo. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está decepcionado. E ele vai começando a nomear suas emoções. Lá na frente, ele vai expressar essas emoções e vai facilitar esse diálogo, essa interação sobre essa socialização que a criança vai passar a ter lá no futuro de modo mais intenso. Essa capacidade de comunicação sobre o seu desenvolvimento, ela faz parte de entender que ela é uma pessoa separada da mãe. Mas a voz dos pais, o tom de voz utilizado, ele conforta, transmite calma, transmite segurança. E assim, a criança vai reproduzir esse comportamento quando lá na frente ela passar por uma experiência semelhante. E é por isso que é tão importante isso agora. Se essa criança aprende que na hora da frustração, da raiva, ela tem que gritar, lá na frente ela vai reproduzir o gritar. Se essa criança entende que quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta, ela bate, ela apanha, ela vai reproduzir esse bater lá na frente quando alguém fizer alguma coisa que ela acha que ela não deve. Porque ela está apenas reproduzindo o que ela está aprendendo agora nessa idade. Se a gente fala para essa criança, eu estou batendo porque eu te amo, porque eu te educo, ela vai aprender que amor é bater. E aí ela vai ter uma maior possibilidade de se envolver em relações abusivas, porque quem bate ama. Tudo isso é dessa relação afetuosa, emocional que a gente está dando para essa criança. Por isso que é tão difícil de quebrar ciclos de violência, porque a gente reproduz essa violência. Crianças abusadas tendem a ser abusadores lá no futuro. E pelo amor de Deus, isso não é uma totalidade. Mas a gente entende que a gente precisa quebrar esse ciclo. Quando a gente entende que eu quebro e eu não reproduzo isso que não é legal, no meu filho, ele não vai reproduzir lá na frente. É fundamental esse entendimento e muitas vezes não é reproduzido no consultório de pediatria sobre criação, birras, comportamentos interferentes que a criança tem, que são próprias da idade. Quando essa criança chega, por exemplo, nesse final do 1º ano de vida, é quando ela percebe que ela é separada da mãe, mas a mãe ainda é muito auxílio desse bebê. Esse relacionamento com a mãe é o que dá a base para essa criança seguir confiando e explorando esse ambiente.